Esta semana Pedro Mexia nomeia-se barão para falar da separação de poderes como o barão de Montesquieu. Ricardo Araújo Pereira declara-se rápido por causa do hambúrguer que António Costa comeu no dia do casamento e João Miguel Tavares sente-se duplicado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. No final da semana em que ficamos a saber que José Sócrates gosta de pizza com pepperoni e extra queijo. Daqui a pouco havemos de falar da mudança do Preso 44 para um prédio com o número 33. Mas esta é, antes de mais, uma semana marcada pelo dramatismo de uma fotografia que não vamos esquecer tão depressa. Talvez este não seja o tema mais propício a um serão agradável, mas vai ter de ser. Vamos ter de começar por aqui. Vê como positiva ou negativa a comoção que a fotografia despertou. Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, depende da comoção, porque nas redes sociais tudo desperta comoção, não é? Gatinhos, tragédias. A comoção nas redes sociais dura, é como um fósforo, incendeia depressa, mas também acaba rápido. Mas eu não sou... Há pessoas que dizem que a comoção neste caso é inútil, mas eu não diria isso, porque... Vamos lá ver. Eu pensei várias vezes esta semana se eu fosse diretor de uma publicação, se publicaria a fotografia da criança que morreu naquela praia turca. E é muito difícil chegar a uma conclusão sobre se sim ou se não, mas aquilo é muito diferente de publicar a fotografia por exemplo, de um sinistro rodoviário, de mortos num sinistro rodoviário. É muito diferente de publicar isso. E eu lembro-me de ter lido uma vez acerca de um escritor checo que tinha andado a fazer uma espécie de périplo pela Europa no início da Segunda Guerra Mundial, a tentar convencer, por exemplo, os ingleses daquilo que estava a acontecer, sem grande sucesso. E às vezes uma fotografia ajuda. Vale mais que 1000 palavras? Eu não diria isso, porque eu gosto de palavras, mas às vezes uma fotografia ajuda, sim. Há quem considere perverso, e até de certa forma com alguns laivos de racismo, o facto de ter sido necessária a identificação com aquela criança, o facto da criança ser branca, poder ser filho de qualquer um de nós, para gerar esta onda de comoção. Acompanha este receio? Não, receio, sim. Se é isso, se a comoção nós vem já daí... vimos náufragos, sim, eu sei. Centenas deles sim, no Mediterrâneo. Exato. Sim, mas isso também é uma espécie de azai da comoção. Exatamente. São os polícias das lágrimas. Na altura da média McCann dizia-se também que só havia comoção porque era uma loirinha de olhos azuis. Senão, quer dizer, as pessoas têm sempre que fiscalizar as tragédias alheias e quer dizer, e a identificação, se é que o fenómeno de identificação se produziu aqui, é normal, é natural, as pessoas identificam-se e quando se identificam sofrem mais com aquilo que se identificam. Isso é normal, qualquer pessoa faz isso em qualquer parte do mundo e isso não vejo que venha nenhum mal daí. Acredita que esta comoção pública pode vir a ser mais consistente do que outras nas redes sociais, como o Ricardo Araújo Pereira referia? Nas redes sociais, de facto, há demasiadas comoções para durarem muito, mas nos mídia tradicionais, acho que podem ter pelo seguinte, por aquilo um bocado que o Ricardo disse. E bem. Na verdade, nós temos algumas imagens presentes na história do século XX, as crianças a fugirem do napalm no Vietnã, ou no sul dos Estados Unidos, negros enforcados em árvores, tudo são imagens icónicas e horríveis, todas elas, para não falar das imagens do Holocausto, não é? Que não pode haver imagens. E todas essas imagens cumpriram uma função de denúncia, de memória, etc. E, portanto, as imagens... Uma coisa é saber se, em cada caso, se deve ou não publicar. Agora, a ideia de que não se pode publicar imagens por serem chocantes ou por terem crianças, não, acho que neste caso, como dizia também o Ricardo, é possível fazer alguma coisa
em relação a esta situação. Um acidente está terminado. Pode-se falar na prevenção rodoviária. Mas isto é um processo. Isto pode alertar as pessoas que nunca pensaram no tema da migração a dizer, espera aí, a Europa não está a agir coordenadamente nesta matéria. É esta a imagem icónica desta crise de refugiados, João Miguel Tavares? Acho que sim. Mais do que aqueles barcos carregados de pessoas que muitos deles naufragam no Mediterrâneo? Acho que sim, e irrita muito isto que se estava aqui a colocar, que é uma espécie de ser polícia da lágrima. Essa lágrima é genuína? Deve, neste momento, cair e rolar pela tua face? Isso parece-me uma hipocrisia extraordinária. Parece que voltamos àqueles velhos tempos de lavagem ao cérebro, que é para as pessoas terem os sentimentos certos, nas ocasiões certas. Eu percebo que a comoção foi absolutamente genuína. Acho que, ainda que ela tenha andado pelas redes sociais, por todos os lados e mais algum, acho que isto não tem nada a ver com gatinhos. Acho que muita gente é altamente paternalista quando confunde estas coisas todas, como se o mundo fosse feito de tipos imbecis que não sabem distinguir porque se riem com um gato, então confundem as coisas e parece que esta criança é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, as pessoas não são estúpidas. Acho que a comoção foi absolutamente genuína. Desculpa, só para algumas são. Algumas são estúpidas. Só fazer esta precisão, porque algumas são não vais ter estúpidas. algumas desilusões na vida. Algumas pessoas são... De um modo geral. Mas sabes que eu tenho fé na humanidade, não é? Eu sei. Isso passa. Fica atento que vais ver que... E houve aliás, os secretários de Estado que andaram a fazer uns forwards engraçados Está a referir-se ao secretário de Estado Bruno Maçães, Bruno Maçães, em que havia uma coisa da fez Spectator que dizia... uma partilha de um texto da Spectator. Que diziam, choro logo sou bom. E isso parece-me uma coisa de uma insensibilidade, isso sim, de uma insensibilidade e de uma hipocrisia extraordinária. É verdade que é importante, se calhar, para nós nos comovermos, a criança ser branca. Se calhar é importante a criança ser branca e estar vestida com calções e estar vestida com aqueles sapatos e com aquela t-shirt que qualquer um de nós sente que podia ser o nosso filho. Eu senti isso. A mim, eu sou daqueles que não consegue olhar para aquela imagem. E então, quer dizer, agora, isso faz de facto, pode ter ajudado a mudar a opinião das pessoas sobre aquilo. Nem a opinião das pessoas, é ter uma sensibilidade diferente. Acho que isso se sentiu pelo mundo fora. Teve que se ver aquilo, mas ainda bem que se viu. Não é? Este caso, aliás, tem uma particularidade, acho que desde que existe Governo Sombra, que é a primeira vez que foi uma semana onde se disse bem de Angela Merkel. Uhum. Até Catarina Martins elogiou Merkel em contraponto. Não sei se Ricardo Araújo Pereira consegue. Toda a Europa elogiou, aliás, a Alemanha já recebeu desde janeiro 413 mil refugiados. 413 mil. Que papel é que Portugal deve ter nesta crise dos refugiados, Miguel Tavares? Deve ter todo o que puder. Deve ter todo o que puder. E existe uma coisa que me irrita muito, que é... há pessoas... É a segunda irritação esta noite. Mas eu tenho muitas. É quase a esgotar o plafond. Não, Tu trouxeste comprimidos? Não trouxe. Eu tenho muitas, que é aquelas pessoas que acham como não conseguem resolver o problema de forma absoluta, como se em alguma altura da história da humanidade tivesse ouvido um tempo em que não havia problemas no mundo e a gente a fugir de um lado para o outro. Como isso não conseguem resolver, então acham que qualquer pequena ajuda ou é hipócrita. Quer dizer, ajudemos o que podemos. Não podemos receber 500 mil, podemos, se calhar, receber 5 mil, 50 mil. Ou seja, recebamos aqueles que podemos receber. Eu também gosto da hierarquia de catástrofes. Há gente que diz assim, há refugiados e, por exemplo, os nossos velhos. Pessoas que têm... Há sempre qualquer há um causa abaixo-assinado que está um pouco acima. No Algarve sobre um centro de acolhimento de refugiados que põe a questão de que eles podem pôr em causa o turismo. Podem porque desfeia um bocado a paisagem, não é? E, por exemplo, agora um refugiado em Albufeira. Fica feio. Não é? E depois os turistas podem querer ir embora. Eu acho que sim. O que é que explica, Pedro Mexia, a discrepância que se sentiu a nível europeu ao longo destes últimos dias quanto a esta questão? Há duas razões. Uma parte é que... Há um senhor húngaro que tem uma para além de haver esse governo absolutamente inenarrável dentro da União Europeia, sobre as questões o governo europeias. que constrói muros e que marca as pessoas, etc. Enfim, nem vale a pena comentar a atuação do governo húngaro, mas há duas coisas muito diferentes. Para já, há países que estão no espaço Schengen e outros que não estão. Portanto, há países
que veem isto como se não fosse com eles, como é o caso da Inglaterra, não é? Porque Até isso mudou um bocadinho. mudou um bocadinho, claro, agora teve mesmo que mudar. E depois há países que não são destino dos refugiados. Há países para os quais, por alguma razão, ninguém quer ir. E, portanto, esses países, no fundo, têm uma atitude um pouco diferente. Em alguns casos é diferente, embora alguns, como não é com eles, são mais tolerantes e outros, como não é com eles, são mais ferozes. Mas a verdade é que isto é um problema para os países que têm fronteiras marítimas e é um problema para a Alemanha, para a Áustria, para os países ricos, para onde as pessoas querem fugir. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, a ideia de António Costa de encaminhar os refugiados, ou uma boa parte deles, para trabalho florestal? Foi uma das questões da semana. Trabalhar nas florestas. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque Até eu, quando ouvi essas Há muitas na declarações... Síria, não é? Exato, há muitas florestas na Síria. muita Eles têm floresta muita na Síria. experiência de trabalhar com pinheiro e eucalipto. É pá, sim. Mas eu fui ver, porque eu lembrava-me, tinha a sensação de já ter ouvido esta solução para alguns dos problemas da sociedade, que é, porque não pô-los a trabalhar nas matas? Claro, exatamente. Público, 13 de maio de 2014. Parlamento quer militares na limpeza e vigilância de matas. Jornal de Negócios, 22 de junho de 2012. Governo quer pôr 2.000 desempregados e beneficiários de RSI a trabalhar nas florestas. Diário de Notícias, 18 de setembro de 2010. Governo quer presos a limpar matas. E agora, refugiados. Eu temo que uma pessoa não possa fazer um piquenique em paz. A partir daqui, que seja preciso plantar mais matas para esta gente toda a trabalhar. Eu receio que, neste momento, o João, o desempregado, diz a Ahmed, o refugiado sírio: "Oh, Ahmed, passa-me o ancinho." Epá, não posso, porque o Camolas, que é um recluso, pegou nele e fugiu, e o Sargento Miranda, que é um militar, foi atrás dele para o matar. Vai ser uma confusão nas matas. Pode ser, sim. O problema florestal vai estar No na meu ordem tempo, do dia. quem trabalhava em matas meu tempo. eram senhoras. Havia senhoras que trabalhavam em matas. E eu receio que esta gente que querem pôr agora a trabalhar nas matas vai acabar... Primeiro estavam nas estradas, é isso que estás a dizer. Não, e havia algumas em matas. E vai acabar com o trabalho dessas senhoras. Bom, vamos à distribuição Foi de pastas. misógino. Escolheste mal O Ministério escolheste escolhido mal esta a noite. semana É com pelo essa Pedro afirmação. Mexia tem qualquer coisa a ver com esta conversa que tivemos até agora. Quer ser Ministro da Trampa. Não teme o fedor que possa vir daí? Não, mas é no sentido Pedro Mexia? espanhol do termo, aliás, português também, que é o sentido de armadilha. E eu já vou dizer porque é que escolhi este significado espanhol, que tem a ver com esta... Aqui Trump é trocadilho. Sim, com o Sr. Trump, que é neste momento o candidato mais bem colocado em todas as sondagens do Partido Republicano. Numa das últimas que eu vi, ele tinha 32% e o segundo mais bem colocado tinha 13%, portanto. E o Sr. Trump é, não vou dizer que ele é um palhaço, porque o Ricardo não gosta que se use essa palavra para designar políticos, mas quer dizer, é uma pessoa que nada recomenda para que seja coisa nenhuma. É um milionário, é uma celebridade, teve um programa, teve um reality show, mas nada recomenda. Esta semana, por exemplo, confundiu iranianos e curdos, que é uma coisa que em geral não convém, sobretudo in loco. E por isso é que eu escolhi a trampa no sentido da armadilha. Vai cair numa terrível armadilha, que é ter chamado aos imigrantes, lá está a questão da imigração, foi uma questão que ele trouxe muito para a campanha, e para as pessoas que imigram do México, nomeadamente, mas não só, chamar-lhes um bando de traficantes e violadores. Ele também quer fazer muros. E também quer fazer muros. Ora, nós sabemos, se há uma coisa que nós sabemos é que nenhum candidato republicano ganha as eleições sem o voto latino. Evidentemente que um eleitorado a quem um candidato chama ladrões, traficantes e violadores, não está propriamente com a cruzinha já armada para pôr no boletim. Não é... E criticou Jeb Bush por falar espanhol? Sim, disse coisas absurdas. Fez um comentário, enfim, de muito mau gosto, um comentário menstrual, digamos assim. Há uma pivô que lhe fez uma pergunta que ele não queria fazer, depois disse que não foi nada, mas é óbvio, basta ler o que ele disse. Disse que o John McCain, que foi preso e torturado no Vietnã, que não era um herói de guerra porque os heróis não se deixam apanhar. É uma figura absolutamente patética, que felizmente não vai... Tem que é pachinho ou aquilo é natural? Não é o cabelo puxado para a frente. Mas aquilo é estranho. Essa é aquela tática de deixar a patilha muito comprida e depois fazer uma espécie de macramé. E há um episódio dos Simpsons, há uns anos, que imagina um futuro absurdo
e no futuro absurdo que Trump é presidente dos Estados Unidos. E isto foi há muitos anos, onde evidentemente ninguém pensou... Onde aquilo era só uma piada? Onde aquilo era só uma piada. E agora continua a ser. Agora continua a ser, mas com alguns eleitores americanos a acharem que isso é viável. Donald Trump, além disso, tem algumas obsessões e uma delas é esta. Say China. 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 You go over to China. 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 China, 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 people from China, they love me. Não consegui perceber bem do que é que ele estava a falar. Eu acho que é do Percebeu? Japão. Eu tenho a impressão que tenho dificuldade, mas pareceu-me que era Japão. Primeiro, este senhor tem de começar a tirar os óculos na praia, não é? Essa é logo a primeira. E, em segundo lugar, eu acho que este candidato é um candidato que faz falta. Eu acho que uma democracia precisa de um candidato destes para que... quer dizer, aquela primatas tenham em quem votar, quer dizer, aquela gente que fala de política com um palito na boca, tenha em quem pôr a cozinha. Sim, Mas olha que é muito palito lá nos Estados Unidos. Hein? alguns, sim. Que trunfos políticos é melhor que exportar. é Donald Trump? Nenhum. Não vejo, não. Eu não vejo. Bem, ele está em primeiro lugar nas sondagens entre os candidatos republicanos. Entre os republicanos, sim. Portanto, algum trunfo há de ter, não? Epá, eu continuo. Os humoristas estão a chegar ao poder e tu não te diz nada. Pá. Não diz não. Será a conta continuo- bancária? Não, sim, isso é, mas aliás ele até fez pouco aquele cortejo de candidatos republicanos que foram tentar pedinchar dinheiro a bilionários americanos e ele obviamente não precisa de ir. Mas eu continuo à espera que isto seja só uma daqueles fediver, o que é que eu não consigo dizer? Daqueles O francês, a língua fediver. francesa é muito difícil. Eu agora vou demonstrar a todos que sou capaz. Daqueles fediver engraçados que depois a gente vai recordar com alguma... Assim, lembras-te quando o Trump estava à frente das sondagens? Sim, mas ele depois acabou por não... E no seu Mas entender... que ele é tão chanfrado que divulgou o telemóvel de um dos outros candidatos republicanos. Dizem, telefonem-lhe e disse o telemóvel dele. O que é que explica este fenómeno de Trump? Um encanto. A ti não resultava. Hã? O que é que explica? Sim, comigo não resultava. Consigo não. Foi só mais uma revelação de vida privada. Mas que só nós é que percebemos. Sim, esta foi uma private show. É melhor Uma avançar. private show. Eu acho que ele reúne duas qualidades que os americanos adoram e sempre adoraram. É o lado do self-made man, não é? O tipo que vem de baixo e de repente fica bilionário. E depois tem o lado do outsider. Quer dizer, ele não vem bem de baixo. Ele acaba de vir de cima porque o avô dele veio de baixo. O avô dele veio de baixo. Era um refugiado? Era, exato. Além disso, era um imigrante. Lá está. Agora, este menino não vem de baixo. Este Vem de semina. vem ali já do vem meio. acho que já vem de cima. Acho que o avô dele teve a escavar lá numas minas e descobriram umas coisas. umas pepitas e ele já vem de cima. E depois Então, tem um lado do está outsider, que é entregue. um outsider da política. Não queres saber, não é? Não, já chega. Já está. Deixa estar. Serve Vamos- assim. eu já disse. Está entregue o Ministério da Trump ao Pedro Mexia, enquanto o Ricardo Araújo Já Pereira disse quer 3 ser sílabas. Ministro das Metas para as cortar ou para as cumprir? É Ricardo Araújo para... Pereira. lá está. Eu acho que, pelos vistos, dá Para introduzir um tema sério. É para o não, tal. já falámos dos refugiados. É sobre a UTAU. Ainda bem que apressámos o Trump, porque agora fala-se um pouco sobre a UTAU. A UTAU... Então, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Exato, interessantíssimo. Não, eu Desafio-te a demorares mais de 30 segundos para este tema. Eu explico rapidamente, então. As metas aparentemente podem cumprir-se sem serem atingidas. Olha, É uma olha espécie o gráfico das audiências. não vão, fiquem! É uma espécie de... Ei! É uma espécie de... Aquela senhora já desligou. É uma espécie de doping económico-financeiro. Aparentemente dá para cumprir metas sem as atingir. O que acontece é, diz a UTAU, pela amostra que nós tivemos dos primeiros 6 meses, o déficit está de tal maneira alto que... 4,7. Exato. Ou nos últimos 6 meses nós obtemos um resultado quase sem precedentes, ou não vamos atingir a meta do déficit. Que é 2,7. Eu recordo... Exato, obrigado, Carlos. Eu recordo... Ele sabia. Hã? A razão para isto tudo que andámos a fazer eram duas. Controlar o déficit, baixar a dívida. Não conseguimos nenhuma nem outra. Um beijinho. Só isto.
Traduzindo isto numa metáfora futebolística, é como perder 3-0 na primeira mão em casa e depois ter que ir dar 4-0 a Munique, ao Exato, Bayern. sendo que, Bonito, depois de termos não é isso? perdido 3-0, o governo diz, bom, empatamos. Nada mal, nada mal. João Miguel Eu gostava Tavares, de dizer- acredita que ainda é possível a reviravolta? Não. Vamos dar os 4-0 lá? Não, os 2,7% acho muito difícil, não é? Eu confio na UTAU. A UTAU, por acaso, foi das poucas boas ideias que o Governo teve em nível de reestruturação do funcionamento do Estado. E porque conseguiu criar uma entidade independente e credível. E se eles dizem que é muito, muito, muito difícil, no sentido em que até hoje nunca aconteceu, quer dizer, se até hoje nunca aconteceu, não vai acontecer certamente em ano de eleições e num semestre em que já está toda a gente a pensar nas cadeiras de São Bento e não propriamente na melhor forma de reformar o Estado Em ou todo de diminuir caso, a este é um despesa. tema ou não é um tema de campanha, Pedro Mexia? Manuel Ferreira Leite disse aqui na TVI que o PS está obcecado com o déficit e que isso não motiva as pessoas. O que é também um bocado estranho vindo de Manuel Ferreira Leite. Também não se percebe o que é que a senhora quer. Não é por nada que ela é muito simpática, mas eu não percebo. Obrigado, Pedro Mexia. Agora, estranho. João Miguel Tavares, por favor. É estranho vir de Manuel Ferreira Leite e pode-se dizer o seguinte, as pessoas não são motivadas no seu voto pelos números, pela macroeconomia, etc. E podem só ser motivadas pela sua carteira, pelo que diz respeito diretamente. Mas isso também se pode dizer que as pessoas começam a comentar politicamente de certa maneira também de acordo com os seus interesses privados, como tem sido muitas vezes o caso de alguns críticos do governo, que de repente, alguns dos quais, estranhamente, pensionistas, que no último ano têm liderado a oposição de uma forma às vezes um pouco descabida. E, portanto, sim, é verdade que as pessoas nem sempre seguiam pelos números mais importantes ou pelos números mais altruístas. Pronto, o Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro das Metas. O João Miguel Tavares, esperamos que entretanto voltem os espectadores e os ouvintes que foram Já não para volto. Eu prometo nunca mais fazer qualquer trazer coisa um tal, sim. necessário. O João Miguel Tavares vai ser Ministro do Vexame. O que é que esta semana vexou vexa, Sr. Ministro? Vexou-me o vexamento. Vexamento eu acho que não existe, não faz mal. É o vexame. Vexou-me o... Não, porque não é vexame, ele não estava a sentir vexado. Ele estava a acusar de uma coisa de ser vexatória. Ok. Não é bem a mesma coisa que de António Costa. O que é que ele disse? Ele disse que as alterações que foram aprovadas à lei do aborto pela atual maioria é vexatória. E é vexatória porquê? Porque decidiram introduzir taxas moderadoras. E, portanto, e ele disse mais que isso. Disse que isso era uma demonstração do radicalismo de uma direita ideológica. Ora, é exatamente o contrário. O que é demonstrativo do radicalismo de uma certa esquerda, que ainda por cima, devido a este problema ideologicamente, que acho que não devia ser dividido ideologicamente, porque o tema do aborto provavelmente é das questões mais sérias que podem ser discutidas em política e acho que não deviam ser discutidas com barricadas direita-esquerda, mas realmente o que era prova de radicalismo era as pessoas não pagarem nada. Nós estamos a falar de uma taxa de moderadora que é de 7,75 €. E que quem não tiver condições financeiras não paga. Ora, se eu vou ter que ser operado a uma pedra ou um rim, ou se tenho que ir a uma consulta, todas as pessoas pagam. Porquê é que um aborto não há de pagar? Porquê? Porque uma gravidez, porque um parto não paga. Quer dizer, não é equivalente. E querer equivaler uma coisa à outra, isso sim é um radicalismo completamente despropositado. E é uma pena alguém como António Costa, que de vez em quando quer dar estes lives de esquerda radical, porque a atual lei sim era extremamente desequilibrada, tenha este tipo de atitudes. É pena. As alterações à lei do aborto introduzidas há pouco mais de um mês parecem justificadas ou vexatórias? Carlos, Ricardo Araújo eu Pereira? tenho alguma dificuldade em falar sobre este tema. E eu não concordo muito com o que diz o João Miguel, porque... Epá, não me digas. Eu sei que é uma vez sem exemplo. Não, é só... Eu acho que o caso... Eu acho que o assunto é... Quando o João Miguel diz que não é ideológico, infelizmente é. Infelizmente é. Infelizmente é. Nós vimos que foi sempre ideológico, em grande medida. Havia exceções, mas era em grande medida ideológico. E quando o referendo do aborto chumbou a primeira vez e a direita prometeu que havia ali uma espécie, uma solução que era fazer um investimento importante
em educação sexual e depois, quando se votou a introdução da educação sexual nas escolas, a direita em peso chumbou essa hipótese, a gente percebeu que era uma questão ideológica e por isso fico sempre, faz-me alguma comichão perceber que há uma certa ânsia castigadora na conversa, quer dizer... Mas uma taxa moderadora não é algo castigador. Não, eu não digo que é. Digo que há por trás uma espécie de... O tom dos discursos e... Quer dizer, nem sequer estou a falar de Isilda Pegado. Um beijinho para si, Isilda. Mas às vezes não é preciso ser Isilda Pegado. Numa primeira versão havia de facto coisas vexatórias. Quer dizer, agarrar, supostamente ter que olhar para uma ecografia e assinar. Claro, isso sim, mas depois caiu. As consultas psicológicas obrigatórias. As consultas psicológicas pode-se considerar um bocadinho mais polémico e tudo isso, embora não tenho dúvidas. Agora, a taxa moderadora, pelo amor de Deus. Pedro Mexia, são equiparáveis a taxa moderadora e a consulta psicológica obrigatória? Primeiro, é evidente que o aborto é uma questão ideológica, mas questão ideológica em qualquer lado. É uma questão que divide violentamente os eleitorados em todos os países. E basta ver, por exemplo, o aplauso que teve António Costa quando falou desse assunto. Até é um aplauso que só é dado a questões mesmo ideológicas, portanto é um assunto. Mas tenho muita pena. Infelizmente. Há uma maneira como ele apresenta a coisa que é perfeitamente compreensível do ponto de vista dos socialistas, quer dizer, que é no fundo apresentar essas alterações que o governo fez como uma medida revanchista do género. Perderam o aborto, mas agora querem na Secretaria mudar as regras. Só que as duas coisas de que se fala são muito diferentes, porque se há taxas moderadoras em Portugal, e é mais ou menos pacífico, enfim, pacífico não será, mas é um adquirido, a não isenção não me parece que seja problemática. A outra questão do aconselhamento, já não falo da história da ecografia, que de facto tinha uma dimensão quase terrorista, mas a questão do aconselhamento, à partida podia ser visto como natural, no sentido que nem os defensores da despenalização do aborto acham que o aborto é bom e, portanto, digamos, a ideia de dissuadir não seria só por si uma ideia negativa, só que o direito evoluiu para um momento em que as pessoas já não podem ser paternalistas. Antigamente, quando eu estudei direito, havia aquela história de que quando os casais se queriam divorciar, havia umas reuniões em que se tentava reconciliar, mas os senhores querem mesmo divorciar-se. E nós avançámos para uma fase em que, bem ou mal, acho que neste caso acho que bem, em que não se é paternalista. Se as pessoas querem divorciar, divorciam-se, não é preciso estar, mas tenho a certeza. E, portanto, eu sou o mais possível pela ideia da dissuasão, mas não totalmente neste esquema. Agora, esta questão será sempre daquelas que vão ser mudadas e utilizadas pelos governos que sucedam uns aos outros, porque é uma matéria de palmas garantidas, para um lado e para o outro. O João Miguel Tavares fica então ministro do Vexame. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, José Sócrates, no Governo Sombra. Mas aconteceu alguma coisa? A Pisa de Sócrates. Agora, à vez de tentarmos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara rápido. É sempre assim? Não, enfim. Eu ainda por cima, Toda a sua atividade... Não, vou-me abster de responder à sua questão. Mas, apesar de ser um tema acerca da vida privada, e era a primeira coisa que eu queria lamentar, era a introdução da vida privada. Eu aposto que o João Miguel vai gostar muito. A introdução da vida privada na campanha. Foi assim que lhe ocorreu este problema da rapidez? Eu já vou explicar a rapidez. Pensar na vida privada? Eu vou satisfazer a sua curiosidade relativamente aos meus desempenhos. Mas, faz mesmo? Há uma plateia à espera de não explicações. Há nada. Os senhores querem lá saber. Não. Vamos lá ver. Podemos fazer uma votação. De braço no ar. Segundo... Alguém está interessado em explicar... Segundo saiu na imprensa, pois eu não possuo Facebook, eu sou um orgulhoso não possuidor de Facebook. O Facebook de... Espreitas o da tua mulher todos os dias, pá. Todos os dias, pá, todos os dias. Alguma vez. Era o que faltava. Eu mal a vejo. Vou agora espreitar o Facebook. O que é que sucede? Se não fosses tão rápido... Aparentemente... é assim que começam os boatos. Aparentemente, no Facebook oficial da candidatura, que se chama Costa 2015, António Costa pôs uma fotografia. António Costa, quer dizer,
Alguém por ele. Alguém por ele, mas a fotografia devia lá estar em casa. Pois, exatamente. Portanto, na prática é ele, quer dizer, ele autoriza aquilo, tem certamente que autoriza aquilo, pôs uma fotografia dele quando era novo com a mulher. Eu tive a oportunidade de escrever sobre a fotografia, não sei se nós vamos ver a fotografia, é possível que sim. Eu já escrevi E porque vale a pena? Vale a pena, eu escrevi sobre isto, é António Costa... Uma fotografia de calções amarelos. Sim, A calções questão amarelos. o problema é a pochete. Espécie de uma mariconera. E sobretudo a fazer um gesto, abraçando a mulher com um gesto que eu defini como estando na fronteira entre a ternura e a intenção de praticar um sequestro. E portanto, mas a questão não é essa, a questão é que o texto, aliás, essa é uma primeira questão, é a introdução da vida privada, coisa que não interessa nada, acho eu. A segunda questão é o texto que acompanha a fotografia, que diz: António Costa casou com esta senhora e... Sob ameaça? E dizem eles lá, exato, aparentemente contra a vontade da senhora, mas, dizem eles, não houve festa, apenas um hambúrguer rápido no abracadabra dos restauradores. E a questão é, se isto fosse uma coisa dita, perguntaram-me e eu respondi, agora, e isto foi escrito, isto é uma coisa pensada para estar escrita, e foi bastante pensada, até porque tem lá uma Ipalas. E as Ipalas normalmente são pensadas. O hambúrguer rápido... reparem, o que é que me faz confusão? Eu não tenho... A única coisa que... Eu acho desagradável... Falar de Ipalas à meia-noite e meia. Eu acho... Pá, não gosto disto, de viver num sítio em que um candidato a primeiro-ministro sente necessidade de dizer: ei, no meu casamento não houve festa. Um hambúrguer rápido. Eu nem saboreei, hein? Foi só meter no bandulho. Não, esta coisa de não... Eu, festas, não faço festa. E ainda por cima isto coincide com a semana da rentrée política do PS, que é uma festa, e eles chamaram Festa da Confiança. Festa da Confiança. Eu conheço da espuma, do champanhe, da confiança. Festa da Confiança é a negação do conceito de festa. Isto é a mesma coisa que organizar o bacanal da sensatez. Não faz sentido. Epá, ou bem que é o bacanal, ou bem que é a sensatez. Não é. As duas coisas não é possível. E, portanto, acho que é um cheirinho a Salazar ainda vivo o facto de um candidato a primeiro-ministro sentir-se obrigado a dizer: eu não sou dado a festas. Nem quando eu casei, eu despejei uma garrafa de... Olha, que esse cheirinho na mesma semana em que fala dos imigrantes irem para as matas já é cheiro a mais. Atenção, eu não estou a comparar o Costa com o Salazar, nem eu. pouco mais ou menos. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que, aparentemente, em Portugal, há um certo espírito salazarento que faz com que um tipo que é candidato a primeiro-ministro se sinta obrigado a dizer: ei, eu quando casei, olha, nem festa houve, foi só um hambúrguer rápido. E outro vá de festa, faça questão de mostrar que passa umas férias modestas e vai de saco de plástico para a praia. Mas há um outro... Porquê que tem Não que ser aprendas assim? para as filhas. Não aprendas para as filhas de Natal. Mas tu é horrível, Com o pá. anterior primeiro-ministro não tinhas esse problema. Com o anterior primeiro-ministro não tinhas esse problema. Olha, tinha muitos defeitos, mas ao menos ia lá para o Pine Cliff. Mas sei lá não o que é. sabe com que dinheiro, Não sei mas ia. Não sei com que dinheiro. Mas há uma E outra... que agora se calhar já nos está a ver, porque lá em Ana não tinha TV cabo. E Olha, aqui, se um calhar... abraço. Não, Um se abraço quiser para você. ligar-nos, estamos cá para... Estamos cá para isso. Mas há uma outra reminiscência salazarista, porque esta frase parece que eles se casaram na década de 30 e que mal casaram, foram logo para casa para finalmente consumar o casamento. Não, mas não estavam com olho disso, pá. Pois, não sei. Já estavam com excessivamente turístico. Eu acho Será que ele se casou assim? Eu acho que a fotografia não corresponde, lá está. A fotografia... Mas esse é o problema. O problema é que há um problema grave de credibilidade Se este homem entre casou- a legenda e a foto. Porque, então, como assim? Nem sequer houve festa, mas casou-se assim, mas João então teve Miguel, que mudar de roupa. Tu sabes que eu não, a vida privada não me interessa na campanha. Agora, se a fotografia corresponde ao texto, se este homem foi casar de calções amarelos e mariconera, eu aí acho que os eleitores devem pensar o teu pensar voto. duas vezes. Sim, Mas devem o João pensar Miguel duas Tavares vezes. não tem estes problemas com a utilização da vida privada nas campanhas. Com a foto Suponho. não tenho nenhum problema. Não, eu acho que não. Fotos de saber com quem se está casado, se está ou não casado, quantos filhos tem, se quer ou não uma família numerosa. Até onde é que vai? Qual é a extensão
desse interesse? A minha extensão é bastante grande. Acaba para aí à porta do quarto. Geralmente o que fazem lá dentro eu não quero saber. Agora, Logo, o que é mais giro é que se é para ser, então que seja tudo, pá. tu querias era ao contrário, só querias saber dentro do Exatamente, quarto, mas agora, não. se isso não é... Portanto, então nus, fica tudo o teu fora. problema é, se eles estivessem nus, para ti era porreiro. O problema contigo é em calções amarelos. Ora, nus, tivemos esta semana outro bem, caso. bom segue. O da ex-deputada e agora Viste, sim. candidata Joana Amaral Dias, Uma assistência de Gaetan. que apareceu Muito e bom. eu cabeceio já para golo. É verdade. Não sei Apareceu quem é na que tu capa és, de uma porque agora revista. Não há lá ninguém para fazer isso. Não. És Apareceu o numa- Jonas. Desculpa. numa capa de uma revista com uma amolga dela na barriga. Não sei se repararam nesse pormenor, mas já agora chama a atenção para o efeito. Já foi o puto que rodou. Ao Photoshop. Achas? Não sei. Uma molga dela. Estou a ver agora, realmente, a minha atenção estava distraída, não olhei para a barriga, estava a tentar ver. E a mão, eu não, não conseguia ver nada. Mas tens razão, tens. Isto não é nudez. As pessoas dizem, nudez qual? Onde? Na barriga. Mas tem ali uma passa também, parece bom toquezito. Isto vai ter efeitos eleitorais? Quer dizer, eu confesso que a mim teve um efeito. Vocês estão um bocado... Em Posso mim teve dizer, um efeito. eu espero que não. Epá, tu imagina que a Joana Amaral Dias despe-se na capa de uma revista e isto tem efeitos eleitorais positivos. A seguir E o Marinho o Pinto pensa, espera aí! Pá, não. Não, mas tens outras opções Tem mais paciência. agradáveis. A mim eu fui Eu comprar a propunha o revista, Marinho foi o Pinto, primeiro mas com efeito. aquele mesmo rapaz a tapar-lhe os seios, só tendo em conta as posições do Marinho Pinto. Não, quem tapa aos 6 é ela, não é? Ela. É ela, é O ela. mesmo É ela. rapaz. Tá bem, mas Ele o está a rapaz tapar as partes baixas. taparia os seios de Marinho Pinto. Apreciar nudez na política, Pedro Mexia. Eu aprecio a nudez e aprecio a política, mas as duas coisas, porque a Joana Ai, que Amaral... esquisitinho. Joana Amaral Dias disse... Que mentira. Joana Amaral Dias disse... fiz estas fotografias como mulher e como candidata. E essa parte é que eu não percebo. Se fosse como mulher, isto não tinha assunto. Ela pode fazer as fotografias que quiser. Agora, estamos em campanha eleitoral. Se uma candidata, que ainda por cima diz que assume isto como candidata, faz estas fotografias, supõe que estas fotografias possam ser úteis para a campanha eleitoral. Em que medida é que estas fotografias ilustram o programa do Agir, que é o partido de coligação, de que ela é cabeça de lista? O que é que... Nada na manga? Não, é porque quando é o Berlusconi na Itália a usar as senhoras que são apresentadores de televisão... Ele usou realmente as senhoras. Pois, usou. Mas pô-las como candidatas e não sei o que mais. Que horror, isto é um instrumento... Ela aí está a usar o corpo das outras. Ali ela é o próprio corpo que faz diferença. Não, está bem, mas instrumentalizar o corpo para fins políticos, qual é o interesse disso? Qual é o interesse disso? Pá, já agora Parece só... que já para aí, levantou, esquisitinho. aliás, alguma polémica dentro No da próprio própria partido, no próprio partido. coligação. Gil Garcia não gostou. Gil Garcia, de quem eu falo sempre com grande carinho. Gil Garcia disse que, enfim, Não havia que ela necessidade. tinha feito uma conversa de imprensa a dizer que estava grávida, que respeitasse a privacidade dela e que a seguir é fotografada para a capa de uma revista, o que é um conceito de privacidade um pouco extensivo, digamos. Ligeiramente, sim. Mas eu queria só terminar só fazendo a ponte entre este caso e ainda o do hambúrguer rápido, dando um exemplo, justamente como ocorreu agora. Vais fazer uma ponte entre... Vou. Porque uma vez vi o Marinho e Pinto a dizer o seguinte, eu todos os dias, a descrever o seu dia, e era, todos os dias me levanto, e era uma hora daquelas horas matutinas que só um amish que se levanta tipo 8 da manhã, não, era mais cedo, era tipo, sei lá, levanto-me às 5, tomo um pequeno almoço com frutos da minha gleba, juro, ele disse frutos da minha gleba. E lá está, não há, eu estou farto Dos frio? Estou farto estou farto de sacerdotes, pá. Não há um tipo que diga, eu gosto muito às vezes de um charuto. É pá, faz favor, tenham um prazer, pá, qualquer coisa. Mostrem, era giro serem, como é que chama aquilo? Um ser humano, o quê? Pá, mesmo que tenham gostos e... Bom, Está esclarecida então a rapidez do Ricardo Araújo Pereira. Vamos agora virar-nos para o duplicado João Miguel Tavares, e é bom ter um duplo, João Miguel Tavares, ou isso dá trabalho? Para as cenas de ação, dá. Porra, tem um duplo. Mas não é esse duplo, não é nesse sentido, não. Isso é tudo muito bonito, mas aquilo que o João Miguel Tavares quer falar é de outra coisa, não é? É outra coisa. É de um assunto que tem um protagonista aqui à mesa. Tem. Eu não quero dizer o nome dele. marcar a mas atualidade, não é? Marcar a atualidade. é alto e magrinho. Com essa pista nós ficamos lá. E Estão então... a falar de mim. Exato. E então, vamos cá ver. Eu quero falar da nega que
que Pedro Passos Coelho deu a um famoso programa por antecipação que vai haver na TVI. Eu posso testemunhar que, de facto, por vezes não é nada agradável estar em estúdio com o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, é uma coisa... Nem sempre é muito agradável, eu percebo que as pessoas evitem. Agora, o meu problema está na argumentação. Porque o que é que aconteceu? Fui ler um jornal em que dizia o seguinte: porque é que Pedro Passos Coelho tinha recusado... Porquê é que deu sopa a Ricardo Araújo Pereira? Porque é que deu sopa a Ricardo Araújo Pereira? Diz assim, já cá vem Paulo Portas e, portanto, vir o Primeiro-Ministro era redundante. Ou seja, não vale a pena duplicar. Qual é que é o meu problema? É que isto é exatamente o contrário do que a campanha andou a dizer. Não vai haver um debate porque Não eles vai- queriam ir os dois juntos. Exatamente. Mas Não espera lá, vai- o Primeiro-Ministro foi incoerente. O Primeiro-Ministro foi vergonhosamente incoerente. Acabou de acontecer. Houve um debate que foi eliminado contra os protestos de todas as pessoas, porque ele diz, não, se é um debate com todos os partidos, tem que cá estar Paulo Portas e Pedro Passos Coelho. E agora dá-te esta nega. Eu estou só a dizer isto, é porque isto é ofensivo para ti, que é, deem-te uma nega decente, estás a ver? Não é- Uma boa nega, uma nega... Esta é mesmo ofensiva, percebes? É dizerem mesmo na tua cara, não gosto de ti, Ricardo. Mas o que é aceitável, atenção, e É, compreensível, eu próprio não é? disse que era Compreensível. aceitável. Não, atenção, vamos lá ver, ele não é só a mim, ele negou-se a várias entrevistas. Portanto, a Olha, questão- antes de virmos para aqui, Eu estava sei, a dar eu uma vi, ao Correio da Eu Manhã. vi que deu uma ao Correio da Manhã. TV. Mas enfim, é outro Portanto, tu já estás abaixo de Correio da Manhã TV. Exatamente. Vamos lá ver, que justificação podia ser? Eu não sou dado a essas coisas. Essa não dava, porque em 2009 nós fizemos um programa do mesmo género e ele foi. Se calhar não gostou. Não foi bom para ele, se calhar foste muito rápido. Se calhar foi muito rápido, talvez tenha sido isso. A outra hipótese era... Eu acho que o que aconteceu foi Pedro Passos Coelho descobriu, e acho que já toda a gente com acesso a sondagens descobriu, que quanto mais ele estiver calado, melhor. Aparentemente ele só tem de estar calado. Como dizia o E outro, calado és um poeta. Exato. E tem hipótese de ganhar estas eleições. Atenção. Eu só queria fazer uma pequena correção. Eu acho que o João Miguel Tavares se está a precipitar, porque ele diz, o Passos Coelho não vai ao teu programa. Eu não tenho a certeza. O Passos Coelho disse que não ia ao meu programa. Isso não significa que ele não apareça lá. Ele disse que não ia cortar o 13º mês. Ele disse que não ia baixar não ia aumentar os impostos. Sim, não, Estás a perceber? tens lá a cadeira. A para o cadeira caso está dele lá. aparecer. Eu não vou convidar ninguém para aquele dia. Em princípio ele aparece, estás a perceber? Eu não vou. Bem, rapaz, já disseste a mesma coisa do 13º mês. Tem a mesma tese do Ricardo quanto à razão pela qual Passos Coelho se resguarda tanto? Não, quer dizer, eu acho que realmente não há problema com o Ricardo. Ou será que Passos Coelho teve medo de... Não, se o convite tivesse sido feito nos termos de Ricardo. vai ser entrevistado por uma pessoa com sentido de humor, acho que com esta definição, quer dizer, não é todas as pessoas, não é os políticos, todas as pessoas têm os seus fortes e os seus fracos. O sentido do humor não é um dos fortes de Pedro Passos Coelho. Eu não me lembro como é que correu a entrevista há 4 anos. Cita vários fortes de Pedro Passos Coelho. Não, tem algo, olha a calma. A calma tem uma calma olímpica. Não, acho que não tivemos nenhum primeiro-ministro tão calmo, pelo menos vivo. Voz de barítono. Voz de barítono. Entoa bonitas canções. Tem várias, mas o sentido do humor não é um deles. E como sabes, que interessa-lhe de facto ir ao menos número de debates possível, dizer o menos número de coisas possível, Com certeza. ter o programa mais sucinto e mais vago possível. Queres outra? Porque- Formação de pilotos de helicóptero. Porque estamos a um mês de eleições e as sondagens dão 36, 35. Pois, exato, isso sei eu. Portanto, é estar quietinho. É isso, é estar Esperar que sossegado. fique. Não te mexes. Não te mexes. Faça lá um bocadinho de product placement, Ricardo. Quando é que começa o programa? É o dia 14, começa dia 14, portanto é uma semana antes das eleições e depois dura até uma semana após, não, desculpa, uma semana antes da campanha, da campanha não é? eleitoral. E que já há bastante balbúrdia e tal, e depois dura até uma semana depois das eleições, que em princípio haverá ainda mais balbúrdias. E haverá candidatos e candidatas nuas? Bom, Se quiserem, não é? não. Tu deixas de despir. Dependendo, eu fosse. Não, desculpa lá, não é assim à balda. Não é à balda. Não. Há de haver um Há um previamente. dress code. Sim. Eu queria só dizer o seguinte. Que era o segundo melhor programa que tu vais fazer na TV. Exato. Eu queria só dizer, exato. Não, eu estava a pensar qual era. seria outro. Pois era este, era Qual aquele em seria que estamos outro. agora, É, claro. exato. Vamos lá ver.
Ficou já ofendido agora- de teres demorado tanto tempo a perceber a piada. Já agora, Não foi uma coisa que tivesse vindo logo à cabeça automaticamente. a questão aqui é, agora sem aquela... Eu há bocado disse, ele se calhar ainda vem porque ele diz uma coisa e faz outra e tal. Não, em princípio Não vem mesmo. não vem mesmo porque eu pedi a uma pessoa da TVI para telefonar e dizer que não é como a tropa, quer dizer, a pessoa não tem que ter a segurança social em dia para vir ao programa. Ele pode vir mesmo assim, mas ele diz, não, tal. Mesmo assim não é vem. melhor não, mesmo Pronto. assim é melhor não. Já sabemos então o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se duplicado. Quanto ao Pedro Mexia, nomeia-se a si próprio esta semana Barão. Não lhe chegou a comenda do 10 de junho. Portanto, Não, eu não me nomeio Barão. Goloso. Eu invoco o Já não Barão. basta ser comendador. Invoco o Barão, que é um Barão que ficou... Barão com separação de poderes. Foi um barão que ficou com o meu nome na história, que é o Barão de Montesquieu, porque a questão da separação de poderes, a semana passada era o decreto do João Miguel, e esta semana o caso teve alguma repercussão por causa justamente Do meu decreto. não do teu decreto, mas da libertação de Sócrates, que foi, mas só porque aquilo aconteceu no próprio, acho que foi no próprio sábado, ou tinha sido na sexta, não me lembro, e depois discutiu-se muito durante a semana. São aquelas declarações do Paulo Rangel sobre o ar estar mais respirável, porque com este governo, enfim, com esta situação atual, finalmente ex-primeiros ministros e banqueiros vão à justiça, o ar está mais respirável, o sentido de impunidade acabou. E discutiu-se muito esta semana, porque é que ele disse isto, o que é que ele queria dizer com isto, em que contexto é que ele disse. Eu acho que há duas coisas que Paulo Rangel disse que uma pode ser verdade e outra não sei se é ou não, mas em ambos os casos não me parece bem que ele tenha dito. Não parece bem que ele tenha dito que ele tenha puxado um argumentário que vai de encontro, ou que vai ao encontro do argumentário de José Sócrates, no fundo que estes casos são politicamente motivados e que, portanto, agora que o governo é PSD, finalmente apanharam José Sócrates. Acho que isso não me parece uma boa maneira de um político pôr a questão, portanto, e duvido que isso se possa dizer assim. E há uma coisa que eu acho que ele até tem razão, no sentido, eu enquanto cidadão, uma opinião, mas acho que ele também não devia dizer, que é, de facto, as pessoas têm a noção de que alguns processos com pessoas conhecidas e influentes avançam mais e não avançariam com o anterior Procurador-Geral da República, nomeadamente, mais do que a mudança do governo. Acho que todos nós que lemos jornais e que acompanhamos a situação, percebemos que nem que houvesse imagens de José Sócrates a matar o Kennedy, o Pinto Monteiro avançaria com o processo, diria que as imagens não estavam nítidas, quer dizer, havia claramente uma sensação de que com aquele poder das magistraturas e do Ministério Público, etc., no Reino do Nascimento, etc., que havia uma espécie de proteção à volta de José Sócrates. É um processo de intenções, é discutível, mas a sensação existe, foi escrito por muita gente. Agora, será que é Paulo Rangel, uma figura influente do PSD, que o deve dizer? Nós podemos dizer aqui, não temos nada a perder com isso. É uma sensação, é uma conversa que as pessoas têm na sociedade civil. Não parece Um dirigente político é mais não me complicado. parece que um dirigente político, em campanha eleitoral, ou em pré-campanha, deva buscar esse tipo de argumentação. A frase de Paulo Rangel foi um deslize ou foi, de facto, uma forma de dizer que a separação de poderes em Portugal deixa muito a desejar, João Miguel Tavares? Eu acho, depende da frase. Eu acho que há duas frases. Sim, há duas frases. E elas são muito diferentes umas das outras. Uma é sugerir que se fosse este o governo PS... Essa é a frase central. Sim. Se fosse este o governo PS, isto não avançaria. Isso, para mim, é uma canelada eleitoral. E é impossível de aferir, sabemos lá nós, quer dizer, não há universos paralelos. A outra, do ar respirável, para mim é uma frase bastante importante, até porque eu a sinto como jornalista. Essa frase é muito importante. E essa frase acho muito bem que Paulo Rangel a diga. Como jornalista, sim. Acho muito bem, como como jornalista, até como cidadão. Agora, isto não quer dizer que seja um mérito do governo. jornalista, sem O dúvida. que eu acho é que o governo, em boa parte, saiu da frente, houve uma mudança de Procurador-Geral da República. Não telefona para as redações a Sim, isso é gritar verdade. com os jornalistas. Isso é verdade. Não telefona para as redações. Isso é um mérito. Acho que também não anda a tentar comprar canais de televisão, segundo ouvi dizer. E mesmo E os depois da saída do procuradores... Relvas, não sei quem é que trata disso agora, mas Mesmo depois da saída do depois da Relvas. saída do Relvas não sei quem é. Mas também não há procuradores a dizerem, olha, eu queria muito ter feito estas perguntas ao Primeiro-Ministro e não tive a oportunidade. Portanto, aí há uma grande diferença. E isso aí não me chateia. Não só não me chateia nada que Paulo Rangel o diga, como acho que isso deve ser dito. O argumento de, tem lá cuidadinho ao Paulo,
porque daqui nada vai o PSD para o governo e isto pode chegar contra ti. Isso é um mau argumento. Pois, eu estou-me nas tintas, que ela sabe, isso é problema do PSD. Agora, que isso deve ser mais discutido, sim, deve. Ao misturar política e justiça, como dizia o Pedro Mexia, Paulo Rangel foi ao encontro da tese de José Sócrates, embora ao contrário, ou seja, a tese da motivação política? Pois esse é um grande perigo, não é? É um grande perigo destas declarações é as pessoas poderem dizer isso. E também eu perceberia este argumento se ele dissesse, vocês estão a ver com o PSD no governo, um antigo primeiro-ministro socialista está a ser investigado. O Dias Loureiro está a ser... não está. Esse parece-me que é um problemazinho destas declarações. É o facto, se ele dissesse... esse seria um mundo muito bonito, ele dizer, vejam, que agora com o PSD no governo, a justiça funciona de outra maneira. Está um antigo primeiro-ministro socialista a ser investigado. Aquela história dos submarinos que cheirava tão mal, eles estão em cima... não estão. Não, os submarinos sim. Mas, por exemplo, tu estás a falar do Relvas. O Relvas acabou por sair até depois do inquérito interno do Ministério da Educação, se bem te recordas. Ele saiu nas sequências dessa investigação. São maneiras de proceder muito diferentes. Dá lá essa borla, diz o tal e tal. Não, certo. O déficit, uma desgraça. Mas o ar está de facto mais respirável. Eu acho que as coisas da dimensão... admite que está. Os cinemas para a imprensa e tal, certo? Mas a coisa da dimensão de uma Dias Loureirada, eu continuo a achar estranho que ele seja arguído há muito tempo e a procuradora diga não posso ainda dizer porque é que isso não está a ser investigado. Bom, política e justiça. O caso Sócrates teve, entretanto, um desenvolvimento surpreendente esta semana. José Sócrates foi autorizado a deixar a cadeia de Évora, está agora em prisão domiciliária e mudou-se para bem perto de João Miguel Tavares. Já deu um pulinho lá à rua Abade de Faria. Eu nem queria acreditar. Eu acho que isso é perseguição pessoal. Ainda bem que não vai visitar o vizinho? Não, é que se ele saísse de casa ainda nos encontrávamos no talho, que eu vou um talho mesmo ali ao pé. Vais à Abade de Faria, ao talho? Não é na Abade de Faria, mas é um bocadinho lá em cima. E é um talho ali todo do bairro dos Autores, onde todas as pessoas vão. Eu podia-me encontrar com José Sócrates no talho junto a instrumentos. Ficavas tu pendurado num gancho. Com montes de águas. E isso ia ser cheio de águas brancas à minha volta. O que ele comprasse no talho ia ser de certeza notícia porque... Mas a casa parece que é agradável. Ouvi dizer que havia piscinas aquecidas e tudo. Agora, é chato. Agora, o homem tem uma vida lixada. Ele agora não consegue entrar em qualquer hall. Vai logo a seguir a investigar. Mas quem é que comprou isto? Quanto é que custou? E parece que realmente foi uma pipa de massa e quem fez as obras foi a gigabeira do Carlos Santos Silva. Eu quero o Carlos Santos Silva para meu amigo. Pois quem é que não quer? Até a vida alimentar de José Sócrates está sob apertado escrutínio da comunicação social. Trago uma pizza de extra queijo, pepperoni e é só. Uma pizza para quantas pessoas? Penso que seja só para uma. Mais alguma pergunta? De quem é esta casa? Sabia de quem era esta casa? Sei que é para o 33, por acaso não tem aqui o andar. Verdade, não tem o andar. Para vocês? Não? Não. Como podem ver, não tem o andar. Que é toda uma casa. Sabe quem é que pediu esta pizza? Não faço ideia. E nem sabe a quem vai entregar? Não sei, aqui só diz 33. O Pizza Boy anónimo que se tornou uma estrela mediática involuntariamente na noite passada. Acompanha com interesse a vida gastronómica de José Sócrates? Por acaso acompanho e não tenho dificuldade em acompanhar a chacota que fizeram dos bravos jornalistas que tentaram tirar a limpo de que era a pizza que estava a ser... É jornalismo de investigação. O Expresso também informa hoje que a última refeição de Sócrates na prisão foi uma feijoada transmontana. O que significa que se come melhor na prisão do que em casa de José Sócrates. Aparentemente. Mas atenção, eu acho que nenhum jornalista percebeu o ato simbólico daquela pizza. Não me digas que vais dizer o que eu vou dizer. João Miguel. Falar do Brasil? Não. O que eu vou dizer é a expressão brasileira. Não. É que há uma expressão brasileira que tem sido muito usada mesmo no Lava Jato, que é o tudo acaba em pizza. Os brasileiros dizem mesmo isso. Dizem, olha, tudo acaba em pizza. Uma investigação, quando dizem tudo acaba em pizza, quer dizer que é uma investigação que não vai dar a lado nenhum.
E eu acho que José Sócrates, muito atento sempre ao que faz Lula da Silva e ao que se passa no Brasil, como todos sabemos, ele pediu essa pizza para ver o que é que os jornalistas Também foi lembrado, não perceberam. Também pá. foi lembrado o slogan da Telepizza, que é o segredo está na massa. E eu, atenção, José Sócrates proporcionou um anúncio de 10 minutos à Telepizza, de acordo com a minha experiência, isto vale um contrato na ordem dos 6 dígitos. Portanto, José Sócrates, eu acho que poderia sim. Não, mas Pensas que não vais mas o receber já um rapaz mail respondeu amanhã? muito bem, foi a melhor Amanhã já lá desmontagem, foi a melhor desmontagem deste tipo de jornalismo, digamos assim. Quando ele diz, é para vocês, porque quem é que se interessa pela pizza dos outros? Não, até eu posso dizer eu. Porquê? E é por isso que eu queria felicitar estes jornalistas. Porque eu acho que o jornalismo político-alimentício deve realmente, enfim, evoluir. Porquê? Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Se eu tivesse passado 10 meses na cadeia, chegava à casa, eu queria um arroz de cabidela, um cozido, um bacalhau no forno. É óbvio que aquela pizza não é para ele comer, é uma mensagem para o Costa. A pizza é evidentemente uma mensagem e eu só percebi depois deles perguntarem os ingredientes. Porquê? Porque o extra queijo, o esquecimento associado ao queijo, o desprezo que ele votou, o que aquela pizza significa é uma mensagem de Sócrates para António Costa que diz: esqueceste de mim, não foi ao chouriço. Por isso é que é o pepperoni. Pepperoni é o chouriço. Pronto, devemos de falar de António Costa, Brilhante, pá. de Melhor José Sócrates e do efeito de Agora quer Sócrates ver na o campanha eleitoral. És o maior. Quer ver o professor Marcelo a fazer melhor. E mais, atenção, isto é o melhor videoporteiro de sempre. Eu adorei ver aqui. Quem me dera estar em casa, se o Correio da Manhã for para a minha porta, toca-me à porta. Não tens ideias. Liga aí para o Correio da Manhã que eu quero saber quem é. Olha, é o homem da pizza e traz a pizza exatamente o que eu pedi. É isto. Podes deixar entrar. Mas o homem teve tanto tempo à porta que a pizza chegou fria. Aliás, não chegou a chegar, mas isso é exato. outra história. Vamos falar disso noutra altura, porque vamos falar, evidentemente, de José Sócrates nas próximas reuniões que fizermos aqui. Chegada à altura dos decretos, o João Miguel Tavares decreta avante Marcelo. Avante Marcelo, eu não percebo porque é que não foi a abertura dos telejornais o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter hoje anunciado oficialmente a sua candidatura à presidência da República. Ao ir à festa do Avante. O homem está na festa do Avante. Com Estar bonezinho. na festa do Avante é mais significativo do que ele dizer que eu sou candidato. O homem anunciou hoje a candidatura à presidência da República e eu não percebo porque é que o pessoal está todo distraído. O Pedro Mexia decreta geopolítica. Geopolítica, porque não sabia que os jogadores de futebol tinham coisas a dizer sobre geopolítica. E acontece que o Futebol Clube do Porto tem um jogador argelino e muçulmano chamado Brahimi. E bom? E o Porto vai jogar com um clube israelita, o Maccabi Haifa. E o jogador não quer jogar, como é muçulmano, não quer ir a Israel, não quer jogar com um clube israelita. E eu penso que se nós dermos estas hipóteses a jogadores, se os jogadores puderem utilizar argumentos geopolíticos, estava a pensar, por exemplo, Nico Gaetano do Benfica não pode jogar com a Inglaterra, com uma equipa inglesa, porque há as Malvinas, que ainda não está decidido. Um polaco não pode jogar nem com alemães nem com russos, porque ambos os invadiram. E um português não pode jogar com espanhóis, porque ainda há... Como é que se chama aquilo? Olivença. Portanto, se vamos dar a hipótese aos jogadores de vetarem, os países que não gostam, meu Deus. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta tudo ou nada. Tudo ou nada, exatamente. Só Ainda que eu se lembra não. Então pronto, não, está é concluída mais já uma sei. edição. Já sei. É por causa do... Podíamos acabar assim. Não, é por causa do debate. É o queijo, é o extra queijo. Então, mas é um debate, é o debate da sua É área. um grande debate, é um grande debate de quarta-feira, não é? O debate Quarta-feira vai haver quarta-feira. Passos Coelho contra António Costa. Pode ser a nossa última oportunidade de ouvir falar Passos Coelho de coisas, porque ele depois não vai dizer mais nada, não é? Vai estar muito caladinho. E eu já agora gostava de revelar a primeira pergunta que eu faria a Passos Coelho se ele tivesse vindo ao programa, que era: o homem que desempenhou o seu cargo antes de si, quando saiu, foi preso. Podemos ter esperança de que lhe aconteça a mesma coisa. Está concluída mais uma reunião semanal, em simultâneo na TSF e na TVI 24. De 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.